Graça e paz, amado, corra linda do Senhor, maravilha do Eterno, príncipes e princesas, joias preciosíssimas do Todo-Poderoso Deus. Mais um café com Deus com o pastor Maurício Loureiro. Café de hoje está lá em João, 1 João, primeira epístola de João, no capítulo de número 5, versículo 14 e versículo 16. Muito bem, vamos lá. Antes eu quero te agradecer, você que já se inscreveu no nosso canal, você que não se inscreveu, me ajuda aí, gente. Eu estou começando, são 7 meses de canal, né? E nós precisamos, dentro de um ano, ter 1.000 inscritos e 4.000 horas de visualização, né? Então ainda estamos com 420 inscritos, eu preciso, e eu te peço aí humildemente, me ajuda aí. Você que não se inscreveu, corre lá nas letrinhas azuis, clica, te direciona para o YouTube, lá você clica em inscrever-se. Pronto, é só clicar lá e você está inscrito, é automático, tá bom? Dando um likezinho para nós, um joinha para nós também, muito nos ajuda. E compartilhando também o máximo para vários amigos, parentes, né? As pessoas que precisam, porque o Café com Deus, ele é a palavra de Deus explicada, é um versículo da palavra de Deus explicada e oração por você e sua família, ok? Então está escrito assim lá em 1 João capítulo 5, versículo 14 e o versículo 16. Esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Versículo 16, se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará e Deus dará a vida àqueles que não pecaram para a morte. Há pecado para a morte e por isso não digo que ore. Eu peguei esse versículo 16 justamente porque ele é polêmico e a gente precisa de orientar, né? Mas vamos lá primeiro aqui o versículo de número 14, que diz que se nós pedirmos alguma coisa ao Senhor, segundo a sua vontade, ele nos ouve, claro. Por quê? Qual é a vontade de Deus? O nosso bem. A vontade de Deus é que nós sejamos abençoados. A vontade de Deus é que nós venhamos amar um ao outro. Então, quando eu oro para o bem de uma pessoa, né, sem prejudicar, por quê? Tipo assim, eu sou solteiro, um exemplo, mas aí eu estou de olho numa mulher casada, eu vou orar a Deus, pedir para dissolver aquele casamento para mim ter chance com aquela mulher. Essa oração não é uma oração que está dentro da vontade de Deus. Você está entendendo? Por exemplo, o cara é casado, ele está orando a Deus para separar o casamento dele, para acabar o casamento dele. Ele está certo? Ele está errado, está fora da vontade de Deus. Por quê? Porque a vontade de Deus é que case e fique casado, né? Até porque a gente sabe por estatística que quem tentou, divorciou, largou o primeiro casamento, tentou o segundo, as chances são menores. Quem do segundo relacionamento foi para um terceiro, diminui mais ainda, do terceiro para o quarto. Cada vez que você vai tentando, vai diminuindo mais. Então é melhor você lutar pelo seu casamento. Orar para Deus, né? Mudar o seu coração, o coração do seu cônjuge, né? E é essa oração que Deus vai ouvir, certo? Tem oração que não está na vontade de Deus, né? Então é isso que a gente precisa entender. Porque senão a gente fala, eu não sei qual é a vontade de Deus, pastor. A vontade de Deus é que todos se salvem, nenhum se perca. É a principal. Mas a vontade de Deus é que você seja abençoado, que a sua família seja restaurada. Ou se você tem uma família, né, boa, Deus quer blindar a sua família, proteger a sua família contra os ataques do inimigo, certo? Agora, a vontade de Deus é que se tem alguém enfermo, seja curado. Essa é a vontade de Deus, é nós orarmos por cura, por milagres, né? Então, deu para entender aí, né? Nós não podemos pedir fora da vontade de Deus, tem que estar dentro da vontade de Deus. A outra coisa é o versículo 16, se alguém vir seu irmão pecar,
né? Pecado que não é para a morte. O que é pecado para a morte, pastor? Não é para a morte? Na verdade, é a circunstância da pessoa, não é um pecado em si, específico. Porque se fosse um pecado específico, eu tenho certeza que João destacaria ele. Mas é a circunstância da pessoa que pecou, seja o pecado que for, mas se afastou de Deus e não aceita correção, ou melhor, não aceita que fale com ele a respeito daquilo, não aceita que se chamar, vamos voltar para a igreja, vamos caminhar com Jesus. A pessoa, não quero saber não, eu não quero saber de Jesus não, eu não quero saber de igreja, um exemplo. Esse é o tipo de pecado que não adianta você orar. É como você orar por uma pessoa que não quer Jesus. A gente não pode desistir, Deus não desiste de ninguém, entenda bem. Mas a oração vai ser em vão. Porque Deus, ele não obriga ninguém, ele deu livre-arbítrio. E a gente precisa entender isso. Mas a gente não sabe qual a decisão da pessoa. Às vezes ela está magoada naquele momento, mas não é uma decisão permanente. Só foi uma decisão momentânea, de cabeça quente. Às vezes estourou com você, fala, não quero saber de Jesus, não quero saber de igreja. Não quero dizer com isso que você não vai orar por aquela pessoa. Você vai continuar orando porque você não sabe o coração da pessoa. Deus é que sabe, né? Porque a Bíblia diz que é pecado para a morte. Então é esse tipo de pecado. Pessoa que não quer o Espírito Santo, que convence o coração. Quem convence é o Espírito Santo, da justiça, do juízo, do pecado. Então a pessoa não quer saber do Espírito Santo, não quer saber de Jesus. Às vezes ela já serviu a Deus e fala isso. E toma essa decisão na vida dela. E vez por outra você está tentando, orando pela pessoa, ela não quer saber. Você vê que ela não está nem aí. Então não adianta você orar por uma pessoa assim, né? Então é esse tipo que João está dizendo, que é o estado da pessoa, não é um pecado específico, tá? Então eu preciso de ter misericórdia, porque Deus, a gente pode desistir de Deus, mas Deus não desiste da gente. Ele vai sempre tentar, sempre enviar alguém, sempre pela sua misericórdia, tentar alguém como instrumento para poder alcançar aquela pessoa, trazer aquela pessoa de volta. Porque a Bíblia diz que o segundo estado é pior do que o primeiro. A pessoa que conheceu a Deus, ela é como um cachorro que vomitou e agora está lambendo o vômito. É como, a Bíblia que diz isso, como porco que foi lavado, mas volta a deitar na lama. Quando a pessoa se afasta de Deus, uma vez que ela conheceu o Senhor. Está compreendendo? Então, e a pessoa que não quer nada, não quer saber, acabou, não me fala mais, não me perturba. Um exemplo, a pessoa estoura com você, não quer saber. Aí isso não vai adiantar você ficar orando, é nesse sentido. Mas mesmo assim, né, a gente continua pedindo a Deus misericórdia, porque o Espírito Santo vai tentando, né, na pessoa. Ele só vai, como eu disse, ele não desiste de ninguém, mas ele conhece. Às vezes ele sabe com um coração duro que não vai se converter. Exemplo disso, vamos dar dois exemplos de dois reis, Saul e Davi. Por exemplo, Saul pecou e Davi pecou tanto quanto Saul, e às vezes talvez até pior, vamos pôr assim. Mas qual a diferença de um para o outro? Saul não se arrependeu. Foi o primeiro rei de Israel, não se arrependeu. O segundo rei de Israel foi Davi. Ele se arrependeu do seu pecado. Essa é a diferença, entende? Entende? Veja só, Deus ainda foi protelando, dando oportunidade, foi longânimo com Saul, o reino dele ainda foi distante, né? Praticamente mais quase 20 anos, Deus dando oportunidade a ele se voltar, mas sabia que ele tinha um coração difícil, que não se voltava para Deus, que não se arrependia do pecado. Muitas vezes tentando matar Davi, quando ele não conseguia, ele falou, não, eu vou esquecer isso, daqui a pouco ele voltava de novo. Por quê? Ele tinha um coração mau, um coração distante de Deus, distante do amor, distante da misericórdia, da compaixão. E Deus usando de misericórdia e compaixão com ele, porque Davi teve a oportunidade de matá-lo, o capitão de Davi teve a oportunidade de matá-lo, e não fizeram. Quer dizer, Deus não está sendo misericordioso com ele? Está sendo, né? Mas infelizmente ele acabou sendo um filho da perdição. Amém?
E Davi se arrependeu, chorou, né? Se humilhou, e Deus atendeu a oração de Davi, entendeu o arrependimento dele e foi com ele, abençoou ele. Não é à toa que ele foi considerado o melhor rei de toda a terra, como exemplo, né? Mesmo tendo pecados graves que cometeu. Mas essa é a diferença. Não é que nós não erramos, não é que nós não pecamos, mas o arrependimento é não querer permanecer no pecado. Recebe isso daí, amém? Se você está errado com Deus, que o pecado é transgredir a palavra de Deus, pecado é errar o alvo, deixar de olhar para Jesus, deixar de querer Jesus como modelo na nossa vida, então você precisa se voltar, se arrependa do seu pecado. Aí, enquanto há tempo, porque enquanto há vida, há esperança. Porque a tendência da pessoa que, né, peca e permanece no pecado é a morte, a condenação eterna. Amém? Quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, quero colocar essa vida nas tuas mãos, que recebeu a tua gloriosa palavra. Abra o entendimento, o coração para compreender e achar guarida nesse coração para que se arrependa dos seus pecados e se volte para ti em nome de Jesus. E aquele que está contigo, fortalece em nome de Jesus. Abençoa também a Irene Cavaleiro, meu pai e família, o Luiz Sobrinho, lá de São Paulo, e família, o Gil Parreira e família, o Edson Augusto Silva e família, a Maria Helena de Souza Ferreira e família, a Val Ramalho e família, a Alcina Lúcia, que pede oração também por sua família, sua vida, a Tânia também, a Dagmar Luzete, toma nas tuas mãos. Deus, a Nelma Kumaru, que também pede oração pelos filhos e netos, pelo tio Zito também, o José de Tomaso, também lá de Manaus, e família, o Alex Barbosa e família, a Nilza Mariana e família, a Eliane Guerra e família, o Naldo Fernandes e família, a Rosileia Parreira e família, a Fernanda Santos Simão, lá do Carmo e família, o Marcos Paulo Soares e família, lá de São Domingos, nosso pastor lá, a Cirlei Oliveira, lá de Argirito, Minas Gerais e família, e a Mara Lúcia Ferreira, de Santos Dumont, Minas Gerais e família. Esse foi mais um Café com Deus com o pastor Maurício Loureiro. Gente, senta o dedo aí, vamos compartilhar, inscreve no canal, hein?